E tem sido um momento interessante. As nossas conversas têm sido agudas, têm tocado no coração da comunidade, têm tocado no meu coração, e a gente tem aprendido que Jesus nos chama efetivamente para deixarmos a nossa própria natureza humana, negarmos a nós mesmos, pegarmos a nossa cruz e seguirmos a Jesus. O caminho que o Cristo seguiu em direção à cruz é um caminho que nós também, como discípulos, muito bem disse nosso querido Oséias aqui falando sobre o ensino da comunidade, discípulo é isso, é aquele que segue Jesus, que aprende a seguir Jesus. Portanto, essa tem sido a nossa conversa, a tônica das nossas conversas. Hoje vamos lá para João capítulo 14, vamos nos debruçar em mais um momento a respeito do caminho da cruz, de como Jesus encara algumas coisas e como também os seus discípulos reagem a esse caminho. Vamos orar, pedir que o Senhor nos abençoe agora. Querido Jesus, muito obrigado. Essa é uma boa noite que nós sabemos que o Senhor nos dá. Obrigado pela comunidade, obrigado por cada um que está aqui, obrigado porque nós podemos nos debruçar diante do texto bíblico e aprendermos coisas tão incríveis a respeito da nossa vida diante do Senhor. E que essa palavra que nós aprendemos a cada domingo encontre lugar dentro de nós para nos transformar. Para que a gente não seja um grupo de gente que vem, que se reúne e que sai daqui do mesmo jeito. Tem misericórdia da gente. Faz com que, te pedimos, a tua palavra encontre lugar de transformação na vida de cada um de nós. Me ajuda nessa conversa, é a nossa oração. Em nome de Jesus, Senhor. Amém. João 14:1. Não se turbe o coração, não se perturbe o coração de vocês. Creiam em Deus, creiam também em mim. Na casa de meu pai há muitos aposentos. Se não fosse assim, eu lhes teria dito, vou preparar-lhes lugar. E se eu for e lhes preparar lugar, voltarei e os levarei para mim, para que vocês estejam onde eu estiver. Vocês conhecem o caminho onde vou. Disse-lhe Tomé, Senhor, não sabemos para onde vais. Como então podemos saber o caminho? Respondeu Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Se vocês realmente me conhecessem, conheceriam também o meu Pai. Já agora vocês o conhecem e o têm visto. Disse Filipe, Senhor, mostra-nos o Pai, isso nos basta. Jesus respondeu, você não me conhece, Filipe? Mesmo depois de eu ter estado com vocês durante tanto tempo, quem me vê, vê o Pai. Como você pode dizer, mostra-nos o Pai? Você não crê que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu lhes digo não são apenas minhas. Pelo contrário, o Pai que vive em mim está realizando a sua obra. Creiam em mim quando digo que estou no Pai e que o Pai está em mim. Ou pelo menos creiam por causa das mesmas obras. Digo-lhes a verdade, aquele que crê em mim, fará também as obras que eu tenho realizado, fará coisas ainda maiores do que estas, porque eu estou indo para o Pai. Qual é o cenário desse diálogo, gente? Cenário é tudo, contexto é tudo. Se a gente lê uma coisa sem saber o contexto, a possibilidade de uma interpretação equivocada é muito grande. Por isso, quando se trata de Bíblia, contexto é tudo. Aqui nós vemos Jesus preparando os seus discípulos, porque a cruz estava próxima, porque logo à frente ele seria crucificado. Essa preparação nós percebemos nos capítulos anteriores, no texto anterior a esse que nós lemos. Por exemplo, Jesus lava os pés dos discípulos, o famoso lava-pés, né? Lavando os pés dos discípulos, ele ensina a eles a respeito da humildade, a respeito do serviço, a respeito da liderança serviçal que ele viveu junto com os discípulos e que eles deveriam viver como seus discípulos. Jesus logo depois prediz que seria traído. No meio da ceia ele faz aquela predição, no meio da Páscoa, celebrando a Páscoa, ele prediz que Judas o trairia. E logo depois ele diz inclusive que Pedro o negaria. Veja só que é um quadro bem pesado. Jesus está falando sobre sua morte, Jesus está falando sobre traição, Jesus está falando que os seus discípulos queridos ali negariam a ele, no caso especificamente a Pedro.
O clima estava tenso, gente. Não era um clima muito gostoso, não. E a conversa a respeito de traição, morte e negação incomoda o coração dos discípulos. Na verdade, Jesus também estava preparando esses homens para o que aconteceria. E você percebe comigo nesse texto que nós lemos, versículo 1, versículo 11, versículo 12, a palavra creiam, ela aparece várias vezes. Jesus está dizendo: creiam, essas coisas vão acontecer, mas creiam, mantenham o coração de vocês firmes. Por quê? Porque Jesus com certeza já estava percebendo o movimento do coração deles e sabia o que é que iria acontecer. Bem, nós não podemos nos esquecer que Jesus anunciou frequentemente a sua morte. Jesus falou sobre isso frequentemente aos seus discípulos, dizendo para eles: olha, o Filho do Homem vai para a cruz. Não há outra forma do plano divino se realizar. Aliás, a morte de Cristo, ela vem, obviamente, antes da ressurreição e antes da glorificação. O caminho da ressurreição e o caminho da glorificação passava pela morte. E Jesus, durante vários momentos, anuncia essa morte que viria. Mas como nós percebemos, havia uma preocupação quanto ao coração dos discípulos que se confirma, porque eles se mostram em dúvida. Quando Jesus diz a eles que o caminho da cruz era inevitável, aqueles homens são tomados por dúvida. E nós lemos agora há pouco a dúvida de Tomé. Tomé queria saber o caminho que Jesus estava dizendo, ele queria saber se era esse mesmo caminho. Filipe diz: mostra-nos o Pai, ele quer ver o Pai. Eles estavam confusos, eles estavam atrapalhados, e diante do caminho proposto por Cristo, era razoável que isso se manifestasse. Por quê? Porque um Messias que morre não era o que eles esperavam. Eles esperavam um Messias glorioso. Eles esperavam um Messias poderoso, que libertaria Israel da mão do domínio dos romanos naquele momento histórico. E tanto isso é verdade, gente, que a gente deve se lembrar que, por exemplo, quando Judas entrega Jesus, lá no Getsemane, orando com os discípulos, Judas beija Jesus para sinalizar aos soldados romanos quem era o Cristo, e eles vêm prender Jesus. Pedro saca uma espada. Quem é que anda por aí com espada, gente? Quem é? Quem está esperando uma luta, quem está esperando uma revolução armada. Mas o Cristo vem para morrer. O Cristo vem para se entregar. O Cristo vem para se sacrificar. Na concepção judaica, isso é bem difícil de compreender. Portanto, aqueles homens que começam a ouvir sobre morte, sobre entrega, sobre sofrimento, isso causa um problema no coração deles. Não era confortável. Por isso eles estão cheios de dúvida. A gente pode inclusive questioná-los, é o que frequentemente a gente faz. Mas a gente não deve se esquecer que o Cristo também nos propõe a morte. O caminho que Jesus trilha não é exclusivo dele. Ele nos convida, aliás, nos dizendo: você quer me seguir? Vem por esse caminho de cruz. Você quer me seguir? Vem pelo caminho da negação. Você quer me seguir? Pode se preparar, há um caminho de cruz para você. Você vai ter que morrer também para renascer em mim, para viver a vida plena em mim. Essa é uma realidade que o Evangelho nos mostra como completa, plena e absoluta, não tem o que conversar. Você, por exemplo, vê Paulo falando sobre, aliás, um só de tantos textos que Paulo fala sobre isso, lá em Romanos 6:11, ele diz: da mesma forma, considerem-se mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Essa linguagem de morrer, de entrega, de caminho de cruz, ela é frequente no texto bíblico, ela é clara. Vamos lá para Mateus 16:24, talvez o texto que a gente mais já falou aqui nas nossas conversas e continuaremos falando. Então disse Jesus aos seus discípulos: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Na realidade, irmão, não há outro caminho. Não há outra maneira de viver a vida nova se a vida velha não morre. Assim como Cristo não ressuscitaria
e não seria glorificado se não morresse, nós não podemos viver o Evangelho na sua realidade plena se nós também não morrermos. Esse é o convite do Cristo a nós: pega a tua cruz e me segue. Muito bom. O detalhe é que quando nós estamos de frente a esse caminho, ou diante desse caminho de morte, frequentemente a nossa reação é a mesma dos discípulos: dúvida. Lembra que eu disse? Diante do que Jesus falou, eles entraram em crise. Nós também entramos. A dúvida frequentemente toma conta do nosso coração, porque o caminho de cruz proposto por Jesus a nós, proposto pelo Evangelho a nós, apresentado como o único caminho possível a nós, para um relacionamento verdadeiro com o Senhor, não é bem digerido por nós. A gente não gosta desse negócio de morrer, a gente não gosta desse negócio de se entregar, a gente não gosta desse negócio de negar a si mesmo, a gente foge disso e o nosso coração entra em dúvida quando essa realidade está diante de nós. E ela se acentua pelo momento histórico que nós vivemos. O que a nossa sociedade pensa sobre isso? E o que nós carregamos em nós são dois fatores preponderantes para que a gente tenha dúvida diante do caminho da cruz. Vamos começar pensando sobre o impedimento interno que nós temos. Há um impedimento interno em todos nós, que a gente não quer se entregar, a gente não quer se render, a gente quer tomar conta da nossa própria vida, a gente quer resolver o nosso próprio caminho. Quando a gente fica de frente ao caminho da cruz, é uma coisa que não nos cai bem. Essa é uma realidade tão clara, e ela é descrita de forma primorosa por Paulo lá em Romanos 7, quando ele diz: sei que nada de bom habita em mim, isto é, na minha carne, porque tenho o desejo de fazer o que é bom, mas não consigo realizá-lo. Paulo expressa de uma forma linda, poética e verdadeira o conflito que a gente vive. A gente não quer viver esse evangelho de entrega. A gente não quer viver esse evangelho de abandono de si próprio, de morte para si próprio, para renascermos em Cristo. De forma nenhuma. A gente tem uma coisa dentro da gente que nos põe na contramão dessa realidade. Mas há um outro fator também, de grande influência nesse aspecto, que é a cultura antropocêntrica que nós vivemos. A cultura onde o eu é exaltado. Eu sou colocado em primeiro lugar, o homem é colocado em primeiro lugar. O alvo é a felicidade através das realizações do homem. O próprio homem acha que pode ser feliz pelas suas próprias realizações. E essa é a cultura que está ao nosso redor. Ela é absolutamente contrária à realidade bíblica, ela é absolutamente contrária à realidade da própria existência de Deus, ela é contrária à entrega. Pensa comigo, gente: perder, entregar, render, morrer, render-se, morrer, não estão, essas palavras não estão no vocabulário de hoje. Quem é que morre? Quem é que perde? A gente é vencedor. Está aí os coaches para nos ensinar que nós somos vencedores. Acorde pensando positivo e o seu dia vai ser incrível. A cultura é contrária, absolutamente contrária a isso. Eu dei uma olhadinha na internet, busquei lá, frases sobre felicidade. Sai cada uma, irmão, que é uma coisa assim impressionante. Vou destacar uma delas aqui. Não importa o que você decidiu, importa que isso te faça feliz. Olha o que está chegando na cabeça da gente todo dia. É o espírito de época. É o jeito que a gente pensa, né? Nada de morrer, nada de se entregar. O negócio é ser feliz a todo custo. O interessante é que a felicidade bíblica não é essa não, gente. E o nosso negócio é Bíblia, né? A direção para a nossa vida é Bíblia. O que a gente quer saber é o que a Bíblia diz, porque é a palavra de Deus revelada a nós. Você quer saber o que é felicidade, biblicamente? Vou te lembrar um texto que esclarece bem isso. Sermão do Monte, Mateus capítulo 5. Vamos dar uma olhada lá? Bem-aventurados os pobres. Você sabe que bem-aventurado é feliz, é abençoado, é isso que Jesus está dizendo. Ele está trazendo valores do reino como realidade de felicidade para a gente. Você quer ser abençoado? Então, seja pobre.
Olha a contramão da cultura de hoje. Bem-aventurados os que choram. Bem-aventurados os humildes. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça. Bem-aventurados os misericordiosos, os puros de coração, os pacificadores, gente, olha só. Os perseguidos por causa da justiça, são felizes eles. São felizes os que sofrem por causa do evangelho. Olha a oposição ao espírito de época. Olha como isso bate de frente com o que a gente pensa, com o que a gente ouve, com o que chega na nossa timeline lá no Facebook, com os vídeos que a gente vê no YouTube, com as novelas que estão aí, com os seriados na Netflix, com o comportamento das pessoas que nos cercam. Isso é felicidade bíblica. E ela se opõe à ideia de felicidade da sociedade de hoje. Então você junta o teu eu esquisito, que não quer fazer a vontade de Deus, com a cultura ao teu redor, a hora que aparece o caminho da cruz, meu irmão, é rejeição na hora, é dúvida, pelo menos dúvida a gente tem. E a pergunta que talvez seja a seguinte é: o que eu faço com essa dúvida? O que eu faço quando o caminho da cruz me é proposto e eu não quero, eu não entendo, isso me incomoda, isso não me cai bem? Eu acho que os próprios discípulos nos ensinam uma coisa boa. Eles falam para Jesus. Tudo bem, eles tomam um puxão de orelha que daqui a pouco a gente vai ver. Tipo assim, né? Rapaz, você está andando comigo há tanto tempo, você não entendeu ainda? Mas pelo menos eles falaram. Eu acho que sinceridade na nossa relação com Deus é muito importante. Eu acho que nós fomos tomados de um tempo para cá, de algumas décadas para cá, de um negócio assim do super crente, que não tem dúvida, que crê. Aliás, vamos entender melhor o que é esse negócio de crer daqui a pouco, mas que é cheio de fé, não tenho dúvida e tal. E o texto bíblico não me mostra isso. Esse é um exemplo, os discípulos falando para Jesus: mostra para a gente o caminho, Jesus. Mostra-nos o Pai, que caminho é esse? Aí você vai no Salmo 73, é o salmista chorão, por exemplo. O que ele está chorando lá? Deus, eu te sirvo, eu te sigo, eu sou justo, eu cumpro a lei, e eu estou nessa pindaíba lascada, está tudo difícil e complicado. Aí eu olho para o vizinho, o cara é um sem vergonha, é um trambiqueiro, ele não tem temor, ele não sacrifica para o teu nome, ele não te serve, ele não guarda a lei, e o cara está prosperando, Deus, o que eu faço? Vai ser sincero assim, né? É o tipo de relação que a gente pode ter com o Senhor. Abrir o coração. Falar: Jesus, esse caminho de cruz que o Senhor está me propondo aí, perdoar essa pessoa, está complicado. Esse caminho de cruz aí, deixar a minha própria vontade de lado para fazer a tua, não está muito fácil. Dá para ajudar aqui, dá para socorrer? A gente pode fazer isso, não tem problema. O detalhe é, quem fala o que quer, às vezes, ouve o que não quer. E quando você ouvir, quando eu ouço, quando você ouve o que Jesus diz, a nós cabe calarmos a nossa voz, recebermos aquilo em nosso coração e vivermos o que Ele diz para ser feito. Porque também abrir o coração e não obedecer não adianta nada. Mas vamos lá, vamos seguir em frente. Vamos dar uma olhadinha na dúvida de Tomé. Ela nos ensina alguma coisa. Tomé diz assim no versículo 5. Disse-lhe Tomé: Senhor, não sabemos para onde vais. Como então podemos saber o caminho? Qual o caminho? De que Tomé está falando? Do caminho da cruz. Porque Jesus está dizendo que vai para o caminho da cruz. Vocês sabem para onde eu vou. Vocês sabem qual é o caminho que eu vou tomar. Mas de alguma forma havia no coração de Tomé uma certa resistência, querendo dizer assim: que caminho é esse aí, Jesus? Não tem outro. Não tem outra forma. Será que somente a cruz é o teu caminho mesmo, é a tua realidade, Jesus? A gente não está entendendo esse negócio de sacrifício, de morte, como a gente já disse no começo da conversa. E Jesus diz assim: Tomé, é o seguinte, você tem que saber que eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, ninguém vem ao Pai se não for por mim. Ele dá a resposta clássica que a gente usa tantas vezes para falar sobre Jesus, né? O caminho, a verdade e a vida, uma resposta absoluta, completa, querendo dizer para ele: Tomé, não tem outro jeito.
Porque eu sou o caminho para a vida e eu preciso seguir o caminho proposto a mim pelo Pai. Porque a minha vontade é fazer a vontade do Pai. Ele fala isso tantas vezes em João. Alguns estudiosos dizem que nessa tradução, a palavra mais enfática é caminho. Caminho, verdade e vida. E aí eles propõem uma tradução interessante, eu gostei disso. Alguns dizem assim que uma possível tradução para a fala de Jesus seria: eu sou o verdadeiro caminho que leva à vida. E esse caminho que eu trilho, que é o caminho de cruz, que é o caminho de entrega, que é o caminho de morte, é o caminho que vocês vão ter que trilhar também. Porque ninguém consegue se relacionar com Deus se não for por esse caminho. Para os seus discípulos, também não havia outro caminho. Para nós também não há outro caminho. A dúvida sempre está nos sondando, nos rondando. E a gente olha ao redor, como os discípulos, e a gente tenta achar um jeito de ser um cristão que não trilha esse caminho completamente. Deve se lembrar que quando Jesus certa vez falou sobre a sua morte e sua entrega na cruz, Pedro quis dizer para ele: não, Jesus, que é isso? Não precisa. Jesus mandou ele para trás. Para trás de mim, Satanás. Porque o caminho do Cristo é a cruz. Assim como o nosso caminho é a entrega e é a rendição a Ele. E é a morte do nosso eu. Não tem como nós burlarmos isso. Podia ser mais fácil, né, Jesus? Ter que lidar com esse problema, ter que abandonar essa coisa que eu gosto tanto, que eu faço tanto. Morrer para isso é difícil, Jesus. Será que não tem um jeitinho? Jeitinho brasileiro. Vamos dar um jeito, só fica na sua, eu fico na minha, a gente se suporta, me engana que eu gosto, e eu vou vivendo a minha vida sem me entregar completamente. Tipo assim, tem o caminho da cruz aqui, eu vou pegar essa estradinha aqui do lado. Aí, nessa estradinha do lado, eu decido o que é que eu vou entregar e o que é que eu não vou entregar, entendeu, Jesus? Dá para a gente fazer alguma coisa assim? Essa era a ideia da conversa de Tomé, a ideia que nós muitas vezes abraçamos também. Aliás, às vezes a gente questiona Jesus porque quando nos apresentaram o Evangelho, essa ideia de morrer não tinha não. É morrer, negar, se entregar, o negócio é vitória, o negócio é triunfo, o negócio é muita bênção. Agora que eu me converti, estou na igreja, o cara vem falar de morrer, meu. Oh, Jesus Cristo, estou fora. É muitas vezes a reação que a gente tem, por não entendermos que a alegria está em saber que o caminho certo é morrer, irmão. Não se engane, esse é o caminho certo. Esse é o caminho para a gente agradar a Deus e para a gente viver a vida plena em Deus, é a gente morrer, porque em nós não há vida, e na sociedade onde a gente vive não há vida, essa esperança passageira, essa esperança midiática, essa esperança de YouTube, de Facebook, de Instagram, de vizinho que fala, de amigo no trabalho que fala, que faz você ficar doido tentando achar outro caminho, é um grande engodo, um grande engano, porque as pessoas querem isso. As pessoas querem entender como encontrar a felicidade, mas elas não querem morrer. Acontece que a felicidade está em Cristo e para isso a gente precisa morrer. Mateus 16, 25. Pois quem quiser salvar a sua vida, vai perdê-la. Mas quem quer perder a sua vida por minha causa, vai encontrá-la. Irmão, sai do caminho paralelo. Cai para dentro do caminho da cruz. Tem dia que vai ser difícil, eu sei, vai pintar dúvida. Como eu falei, você vai ter que perdoar gente que você não quer perdoar. Mas você vai perdoar, porque é o caminho da cruz. Você vai deixar de fazer trambique que você está acostumado a fazer, e todo mundo da tua área faz. Então, você não é todo mundo, você está no caminho da cruz. Você vai se negar, vai abandonar os teus desejos carnais, sejam eles de que área for, talvez um apego ao dinheiro, talvez um apego ao poder, talvez um apego à sexualidade maluca, eu não sei o que é que pega para o teu lado, eu sei das minhas necessidades e sei do caminho da cruz que eu tenho que seguir, você deve saber do seu, pega esse caminho e vai embora, irmão, a graça do Senhor está sobre a gente, e é nesse caminho que a gente morre, que a gente vive, é nesse caminho que a gente se entrega, que a gente é abençoado pelo Senhor.
Mas vamos dar uma olhadinha na dúvida de Filipe também. Tem algumas coisas para a gente aprender aqui. João 14, 8. Deixa eu mexer aqui, gente, que está um calor lascado aqui. Agora vai. João 14, versículo 8, diz assim: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Frasezinha curtinha, tranquila, mas cheia de problema. Duas coisas para a gente pensar. Primeiro, esse mostra-nos. O que é que Filipe queria dizer com isso? O termo grego é deiknuo, que quer dizer mostrar, expor aos olhos, convencer de forma a fornecer evidências ou provar algo. Prova para a gente, Jesus, mostra ao Pai. Alguns estudiosos dizem que Filipe estava pedindo uma experiência de epifania. Epifania é um termo que a gente usa para a gente se referir àquele encontro, tipo assim, Moisés e a sarça ardente. Não é? Aquilo é uma epifania, é Deus se mostrando. Lembra do Monte Sinai pegando fogo? Lembra o Mar Vermelho se abrindo? Essa coisa grandiosa, ou a transfiguração, vamos ficar, né? Vamos colocar um ponto mais próximo aqui a Filipe e a Jesus, a transfiguração. Era como se Filipe estivesse dizendo, me dá uma prova, me mostra, Jesus, o Pai, me mostra alguma coisa sobrenatural. Mas o grande problema, além dessa reivindicação, é o porquê ela acontece. Aí a gente vai para a palavra basta. A palavra basta é arkel, que quer dizer estar satisfeito, estar contente, estar resolvido. Então, Filipe queria que Jesus mostrasse alguma coisa muito poderosa para ele ficar tranquilo, para ele ficar sossegado, para ele ficar contente, para ele estar satisfeito. Olha que coisa interessante. Veja você se não é nós, quando nós trazemos essa realidade, se não é alguma coisa que nós vivemos também. Estamos trilhando o caminho da cruz, ele nos é apresentado diariamente, e vira e mexe a gente fica pedindo: Senhor, me dá um sinal. É isso mesmo? É esse sofrimento todo aqui? É essa negação do eu mesmo? Fala comigo, Jesus, mostra um sinal. Faz o graveto pegar fogo, Jesus. Faz alguma coisa acontecer ao meu redor. Eu preciso de alguma coisa para o meu coração ficar tranquilo. É claro que Deus é bom e Ele cuida da gente. Deus é bom e Ele dá sinais. Deus é bom e eventualmente acontecem umas coisas muito loucas na vida da gente para confirmar que Deus está com a gente, caminhando conosco. Mas um cristão maduro, ele precisa se livrar desse desejo maluco por sinais. Talvez isso explique um pouco o tipo de comunidade que a gente resolveu se tornar. Uma comunidade que tenta se satisfazer em Jesus. E tenta perceber Jesus no dia a dia, na caminhada que a gente tem. Porque se a gente for gente que está trilhando o caminho da cruz, a gente vai perceber Deus no dia a dia. Pode o graveto pegar fogo ou não, pode uma coisa sobrenatural acontecer ou não, a gente precisa se satisfazer em Cristo. E o sinal de que nós estamos andando com Deus, tome cuidado com isso. O maior sinal que você está andando com Deus é a transformação, é a transformação do teu próprio coração. Vou repetir, o maior sinal de que a gente está andando com Deus é a nossa conversão, irmão. É você perceber que hoje você está melhor que ontem, mais parecido com Jesus. Sabe quem fez isso na tua vida? Não foi você, porque a gente não tem bondade para fazer isso. Quem fez isso na tua vida foi Deus. O graveto não pegou fogo, mas você parou de mentir? Aleluia. O monte não estremeceu, mas você parou de cobiçar a mulher do outro? Oh, aleluia. Que legal, essa semana aqui, eu estava no trânsito, só dei 2 buzinadas e só soltei 2 palavrão. Semana passada foi meia dúzia, estão melhorando. Jesus está comigo. Esse é um sinal clássico, claro, objetivo, profundo, palpável. Deus está conosco porque a gente está sendo transformado à figura de Cristo. Tendo sinal ou não tendo sinal, a gente vai encontrando esse caminho diante do Senhor. Porque Jesus inclusive responde
alguma coisa que esclarece isso. Ele diz lá para Filipe: Filipe, você não me conhece, Filipe? Mesmo depois de eu ter estado com você tanto tempo? Irmão, a gente vai caminhando com Jesus, e eu poderia abrir minha boca aqui e contar umas coisas muito legais que eu vivi. E a gente não faz muito isso, sabe por quê? Primeiro, para que você não pense que eu sou melhor que você. Ele é um homem muito espiritual, olha cada experiência que ele teve, hein? Oh, dá-lhe Deus, é o servo todo-poderoso de Jesus. Servo todo-poderoso já é um contrassenso absoluto, né? Primeira coisa para isso. E segundo, para não criar aquela coisa assim, vai acontecer com você também. Pode crer. Não, Deus é Deus. Ele opera na minha vida pela sua misericórdia e graça, e opera na tua pela sua misericórdia e graça. E Ele opera no meio da comunidade, Ele opera na nossa individualidade. Ele é Deus. Acontece que às vezes a gente fica sedento e explorando Deus através de um desejo, manifestando, melhor dizendo, um desejo de que os sinais aconteçam, de que as coisas aconteçam. A gente já anda com Jesus há quanto tempo, irmão? A Sharon já falou aqui, quase nasceu no berçário. Eu também. Muito tempo de crente eu tenho, talvez você não tenha tanto tempo de crente assim, mas amadureça a tua fé e a tua espiritualidade para saber que Jesus está andando com você. Jesus anda com a gente, irmão. Jesus está com a gente. E o que nos basta é o próprio Cristo. A crise dos discípulos, então, irmão, ela aparece quando a cruz se aproxima. No meio das decisões que nós temos que tomar para evidenciar o Evangelho, muitas vezes a dúvida vem. E nos falta perceber o caráter de Deus nessas horas. É isso um pouco que acontece com Tomé e com Filipe. O caráter do Cristo. Era meio que colocado, foi meio que colocado em xeque naquele momento, né? E Deus nos conduz à sua vontade. E essa é uma percepção que não pode fugir de nós. O caráter de Deus, irmão, que cuida da gente. O que define a nossa fé nesse aspecto é sabermos e conhecermos o caráter de Deus. Uma fé enganosa, por exemplo, ela deseja resolver problemas. Era mais ou menos o que os discípulos estavam tentando resolver. Problemas, estou em dúvida, você está falando que vai morrer, esse é o caminho que eu tenho que trilhar, mostra-nos o Pai. Estavam colocando em dúvida o caráter de Deus, de Jesus ali presente, porque a fé deles ainda era infantil, uma fé enganosa, que quer resolver problemas. Uma fé enganosa é aquela que fica, agora tudo vai mudar, agora as coisas vão acontecer, agora eu vou prosperar, agora eu vou ser curado, e às vezes não é. Às vezes não prospera. Me diga uma coisa, irmão, que loucura é essa de achar que prosperidade pode ser um sinal da glória de Deus? Eu ouvi isso muitas vezes. A prosperidade vai ser um sinal de que Deus está com você e não sei o que lá. Que bobagem é essa? E os caras que ganharam na Mega Sena da virada, hein? Jesus dava com eles ali, ó, coladinho. Os caras ganharam uma bolada. E o cara que não tem nada de Deus, que abomina Deus e está cheio de dinheiro, como é que eu lido com isso? Como é que isso acontece? Essas coisas têm a ver com misericórdia e graça de Deus e não de sinais que Deus opera na vida da gente. Às vezes a gente fica doente, crente fica doente, já falei aqui, crente morre, crente passa por luta. E às vezes a situação não muda, mas o que muda é o coração do homem. A fé enganosa, a fé limitada, a fé infantil, fruto dessa dúvida que a gente vive diante do caminho da cruz, leva a gente a achar que Deus só ama a gente se Ele mudar as circunstâncias. Tipo o que Filipe disse, nos basta. Eu fico resolvido aqui, Jesus. Mas a fé real, ela consiste em saber que Deus, mediante o seu caráter perfeito, irá nos conduzir nesse caminho da cruz. Amém, irmão? Agora é hora de você falar amém. Vou dizer de novo, fé real. Saber que Deus, mediante seu caráter perfeito, vai nos conduzir nesse caminho da cruz. Vamos dar uma olhadinha na postura de Paulo. É claro que Filipe, a gente não pode ficar jogando pedra nele, né? É um discípulo de Jesus, mas mostra uma limitação na sua caminhada que com certeza mais à frente, né, é vencida
quando o Espírito Santo vem, os discípulos entregam a sua própria vida pelo Evangelho, sem dúvida nenhuma. Mas vamos dar uma olhadinha, por exemplo, na maneira como Paulo vive essa questão da própria vida, do próprio caminho de cruz que ele segue tão bem. Vamos para um texto que você conhece, Filipenses 4:11. Vamos ler junto? Digo isto, não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Vamos lá, gente. Tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Sabe de uma coisa? Tem um termo aqui que é parecido com o termo de Filipe. É o termo aprendi, que no grego é o autarques. A etimologia dos termos é parecida. Só que enquanto o termo usado por Filipe se refere a uma satisfação pessoal, por algo que ele precisa ter, alcançar, por um sinal que precisa ser feito para o seu coração ficar tranquilo, o termo usado por Paulo é outro. Aliás, ele é perto, mas ele define outra situação, que é contente com a sua sorte ou fortuna, como os recursos que possui, ainda que limitadíssimos. Olha que legal. Paulo está dizendo, não por causa da pobreza, digo isso não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente. Eu sou um cara tranquilo. Eu aprendi a andar no caminho da cruz e me satisfazer com o que Deus está fazendo na minha vida. Alguns dias tem, alguns dias não tem. Alguns dias sobra, outros dias falta. Alguns dias eu sou honrado, outros dias eu sou humilhado. Tudo bem. Por quê? Porque tudo posso naquele que me fortalece. Eu estou no caminho da cruz e eu confio no caráter de Deus. Ele vai me conduzir da melhor maneira possível. E o meu coração está tranquilo. Tem sinal? Amém. Não tem sinal? Amém. Eu confio no caráter de Deus. E a minha dúvida vai sendo absorvida por isso. E eu continuo caminhando. Irmão, indo para o final da nossa conversa, eu acho que nós estamos trilhando um caminho bastante desafiador. Porque o caminho da cruz é desafiador. Nós tivemos umas 4 conversas antes dessa, bem intensas. Bem assim, para mexer mesmo, apertou a ferida. E a gente que está aqui conversando percebe a reação das pessoas. Poxa vida, de novo, lá vem tijolada. Hoje eu trago uma palavra de esperança para você, irmão. Vai pelo caminho da cruz, Jesus é com você. Está difícil ser cristão? Está difícil viver o Evangelho? Está difícil porque o teu eu não quer, porque a sociedade não quer? Vai embora, irmão, segue a vida. Mas ninguém perdoa, mas você perdoa. Mas todo mundo é desonesto, mas a gente é honesto. Mas ninguém está nem aí com a justiça para que ela seja feita. Lembra lá do Sermão do Monte? Mas a gente está, e a gente é feliz por isso. Mas ninguém é misericordioso, todo mundo quer passar um em cima do outro, atropelar um ou outro. Então, o caminho da cruz, ele diz para você, você quer ser feliz? Seja misericordioso. Respeite o limite do outro, ame ao outro. Se ele te der uma bufetada, dá a tua outra face. É isso. Hoje é um dia para nós sairmos daqui sabendo que Deus está conosco no caminho da cruz. É um dia para nós sairmos daqui sabendo que podemos estar tranquilos e seguros no caráter de Deus. Deus é bom, sua misericórdia dura para sempre. E eu quero me portar e viver a vida como Paulo diz aqui. Aprendendo a estar feliz quando tem, quando não tem, porque no meio do caminho da cruz eu vou ser suprido por Deus em todas as coisas. Hoje é um dia para a gente aprender a morrer. Porque aí é que está a vida, aí é que está a felicidade, aí é que está a alegria, ainda que o teu coração diga que não, ainda que a sociedade em que a gente está inserido diga que não, Deus está dizendo que é. Entre o meu coração enganoso
e essa sociedade maluca. E Deus, eu quero ficar com Deus. E eu te convido a ficar com Deus. Segue o caminho da cruz, irmão. Deus está com a gente. E a gente vai viver o tempo de alegria que Ele também tem para nós. Em nome de Jesus. Amém. Fecha os teus olhos um pouquinho. Nós vamos orar.